obediente como marido? Não, aí é Não sou não, eu sou revolt. como marido, ele não é... Agora me diga, o que você faria se descobrisse que uma das histórias mais chocantes dos últimos anos foi, desde o início, maior do que qualquer coisa que a imprensa oficial te contou? 13 anos. 13 anos de silêncio, de versões truncadas, de perguntas sem resposta e de um caso que parecia enterrado para sempre. Mas há algo que nenhum noticiário, nenhuma delegacia e nenhum comunicado oficial quis admitir. E hoje, um detetive que viveu essa investigação por dentro resolve falar. Pela primeira vez. Sem filtro. Sem censura. Com provas, detalhes e revelações que podem desmoronar tudo o que você achava que sabia sobre esse caso. Estamos falando de uma teia de segredos mantida com precisão cirúrgica por mais de uma década. Personagens que jamais apareceram nos holofotes. Conexões que foram deliberadamente apagadas dos registros. E uma versão oficial que, segundo este detetive, foi construída não para revelar a verdade, mas exatamente para escondê-la. A pergunta que não sai da cabeça é: por que esperaram 13 anos para revelar isso? Quem tinha interesse em manter tudo enterrado? E o que muda agora que este homem resolveu falar? Fica até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. Esse é exatamente o caso de Marcos Paulo, um dos nomes mais importantes da televisão brasileira, cuja morte em 2012 abriu um capítulo de revelações, disputas e segredos que até hoje, 13 anos depois, continua gerando polêmica, emoção e perguntas sem resposta. Vamos conversar sobre tudo isso com calma, com respeito pela história desse grande artista, mas sem deixar de lado nenhum detalhe que te ajude a entender quem Marcos Paulo realmente era, e porque a versão que o público conhecia era apenas uma parte da história. Marcos Paulo Simões nasceu no dia 1º de março de 1951, em São Paulo, e cresceu em um ambiente profundamente ligado à televisão. Seu pai adotivo era Vicente Cesso, um conhecido autor de telenovelas, e foi exatamente essa influência que colocou o menino Marcos na frente das câmeras muito cedo. Ele estreou na TV Tupi com apenas 5 anos de idade. Para qualquer criança, isso já seria uma experiência marcante, mas para Marcos, foi o início de uma das carreiras mais longas e bem-sucedidas da teledramaturgia brasileira. Ele passou pela TV Excelsior, pela Record, pela Band, até que em 1970 assinou com a TV Globo, e foi lá que sua trajetória tomou proporções realmente grandes. Na Globo, Marcos Paulo se consolidou como um galã de primeira linha, participando de novelas icônicas como Gabriela, em 1975, Carinhoso, em 1973, e toda uma sequência de produções que fizeram gerações de brasileiros se apaixonarem por ele. Mas Marcos Paulo não era apenas um rosto bonito na frente das câmeras, ele era um artista completo, com uma inteligência criativa que o levou a se tornar também um dos diretores mais respeitados da emissora. Esse passo para a direção aconteceu de forma natural e corajosa. Após um período vivendo nos Estados Unidos, Marcos Paulo voltou ao Brasil com um olhar diferente, mais amadurecido. Em 1978, fez sua estreia atrás das câmeras dirigindo Dancing Days, uma novela que se tornou um fenômeno cultural no Brasil e que até hoje é lembrada com enorme carinho e nostalgia. A partir daí, ele foi intercalando as funções de ator e diretor, o que é algo raramente visto com essa qualidade no meio televisivo brasileiro. Ele passou por Roque Santeiro, por Fera Ferida, por Sim a Moça, por Corpo a Corpo, chegando a se tornar diretor de núcleo da TV Globo, uma posição de enorme prestígio dentro da maior emissora do país. Sua última contribuição como diretor foi na temporada de Malhação em 2009, e quando adoeceu, estava trabalhando em seu segundo longa-metragem para o cinema, intitulado Sequestrados. Ou seja, até o fim da vida, Marcos Paulo seguia criando, seguia trabalhando, seguia se reinventando. Isso diz muito sobre quem ele era. Mas aqui é onde a história começa a ganhar as camadas que o público não via. Porque enquanto Marcos Paulo construía esse legado brilhante na televisão, ele travava, em silêncio e longe dos holofotes, uma batalha pessoal que pouquíssimas pessoas conheciam. E foi a sua viúva, a apresentadora e atriz Antônia Fontinelli,
quem finalmente decidiu revelar esse segredo ao mundo, em uma participação no programa A Hora do Faro, da TV Record. Com a voz embargada de emoção, Antônia contou que Marcos Paulo lutou por 7 anos contra o alcoolismo, e que essa batalha, muito mais do que o câncer que o mundo conheceu, foi a luta mais difícil da vida do casal. O Marcos era um menino, mas o Marcos era alcoólatra. As pessoas pensam que a minha luta com o Marcos foi nos últimos 2 anos com o câncer. Mas, durante 7 anos, foi isso, revelou ela, abalada. Uma declaração assim, feita com tanta sinceridade e dor, te faz perceber que existe uma vida inteira que acontece fora dos bastidores que nunca chegam a virar notícia. O alcoolismo, como Antônia explicou, foi uma batalha solitária, discreta, travada dentro de casa, longe dos olhos da imprensa e do público que adorava Marcos Paulo. Segundo ela, nos primeiros 6 meses de convivência, o ator chegou a disfarçar bem a condição, mas com o tempo isso se tornou impossível de esconder. E Antônia esteve ao lado dele durante todo esse período, sendo companheira não apenas nos dias bons das premiações e dos holofotes, mas também nas madrugadas difíceis, nos tratamentos, nas recaídas e nas tentativas de recuperação. Isso é algo que muda completamente a percepção que o público tinha sobre a relação dos dois e sobre o próprio Marcos Paulo, porque o galã que todo o Brasil admirava na televisão era, ao mesmo tempo, um ser humano com fragilidades reais, batalhas íntimas e uma vulnerabilidade que ele optou por não expor. Não por desonestidade, mas por aquela necessidade profunda que muitas figuras públicas sentem de proteger sua imagem, sua dignidade e o espaço privado que conseguem manter. Em maio de 2011, Marcos Paulo foi diagnosticado com câncer de esôfago. Ele retirou um tumor em agosto daquele mesmo ano, passou por quimioterapia e parecia estar se recuperando. O Brasil soube dessa luta com o câncer, acompanhou de longe, torceu pela recuperação. Mas no dia 11 de novembro de 2012, a notícia que ninguém queria ouvir chegou. Marcos Paulo morreu aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar provocada pelas complicações do câncer. O país inteiro parou. As homenagens foram imensas. A saudade, imediata. Mas o que veio logo depois da morte foi algo que ninguém esperava. Uma disputa judicial que se tornaria uma das mais acirradas e comentadas envolvendo celebridades no Brasil e que revelaria não apenas questões sobre dinheiro, mas sobre lealdade, família, reconhecimento e o peso de relacionamentos que o mundo de fora nunca viu de verdade. A herança de Marcos Paulo era estimada entre 25 e 30 milhões de reais, uma fortuna construída ao longo de mais de 4 décadas de dedicação à televisão e ao cinema. O ator e diretor havia sido casado 6 vezes ao longo da vida, com a modelo italiana Tina Serena, com quem teve sua filha mais velha, Vanessa Simões, com a jornalista Márcia Mendes, com a também jornalista Belisa Ribeiro, com a atriz Renata Sorra, mãe de Mariana Simões, e com a atriz Flávia Alessandra, com quem teve Júlia Martins, a filha caçula. Seu último relacionamento, já como união estável, foi com Antônia Fontinelli, com quem viveu os últimos anos de sua vida. E foi exatamente essa última relação que desencadeou o epicentro de um conflito judicial longo, doloroso e público que durou cerca de 7 anos após sua morte. O problema começou com um testamento que Marcos Paulo havia feito em 2005, antes de conhecer Antônia, e que deixava todos os seus bens para as 3 filhas. Mas depois de começar a relação com Antônia, em 2006, especialmente depois do diagnóstico do câncer, Marcos Paulo escreveu uma carta de próprio punho em que manifestava o desejo de deixar 60% dos seus investimentos e saldos bancários para a companheira. O problema: essa carta não foi registrada em cartório com as 3 testemunhas exigidas pela lei, e isso abriu uma brecha enorme. Logo após a morte de Marcos, as fechaduras do apartamento onde o casal vivia foram trocadas, e Antônia não pôde sequer entrar para retirar seus pertences pessoais. Em janeiro de 2013, uma decisão em primeira instância da juíza, a Maria Cristina de Brito, excluiu Antônia de qualquer direito à herança, não reconhecendo a carta como documento suficiente. Antônia recorreu, e em abril de 2014 conseguiu uma reversão. O juiz reconheceu a união estável dos dois, dado que conviveram por anos no mesmo apartamento,
e a incluiu entre os herdeiros. Mas as filhas voltaram a recorrer. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça novamente barrou Antônia. Em 2019, depois de 7 anos de batalha judicial, ela saiu vitoriosa por unanimidade em mais uma instância e celebrou publicamente, emocionada. O pai de Marcos Paulo, Vicente Cesso, figura central nessa história porque era também seu pai adotivo e a pessoa que o introduziu na televisão, sempre foi um defensor ferrenho de Antônia. Ele declarou publicamente que reconhecia a autenticidade da carta deixada pelo filho, que sabia o quanto aquela mulher havia sido importante na vida de Marcos, cuidando dele durante a doença. Vicente chegou a afirmar que as netas nunca mais o visitaram depois da morte do filho e que, ao contrário, foi Antônia quem esteve presente em todos os momentos difíceis. Isso adiciona mais uma camada humana e dolorosa a essa história. Não era apenas uma briga por dinheiro, era uma briga pelo reconhecimento de um papel real, de uma dedicação real, de uma presença que existiu de verdade. E o que toda essa história nos diz sobre a versão que circulou publicamente ao longo de todos esses anos? Ela era incompleta. O público viu o galã, viu o diretor talentoso, viu a doença e a morte, viu a disputa pela herança com os contornos que a imprensa escolheu mostrar. Mas não viu os 7 anos de alcoolismo enfrentados em silêncio. Não viu a profundidade do vínculo entre Marcos e Antônia. Não viu a carta escrita de próprio punho por um homem, que queria proteger a mulher que ficou ao seu lado quando ninguém mais precisava saber. Não viu Vicente Cesso, o pai que sempre soube da verdade e tentou fazer valer a vontade do filho. Todas essas peças existiram o tempo todo, mas ficaram guardadas, algumas por escolha, outras pelas circunstâncias, e algumas simplesmente porque o mundo público de um artista nunca comporta toda a complexidade de uma vida humana real. 13 anos após a morte de Marcos Paulo, o que resta é um legado artístico enorme e uma história pessoal que ainda provoca reflexão. Foram 6 casamentos, 3 filhas, décadas de trabalho árduo e brilhante, uma batalha íntima contra o alcoolismo, uma luta pública contra o câncer e uma disputa judicial que expôs não apenas uma família, mas os limites entre o público e o privado, entre o que o mundo vê e o que realmente acontece. E quando a sua viúva resolveu finalmente falar abertamente sobre a batalha do alcoolismo, ela não o fez para diminuir Marcos Paulo, ela o fez para mostrar que amou um ser humano de verdade, com falhas e tudo, e que ficou ao lado dele mesmo quando era difícil. Isso, mais do que qualquer revelação polêmica, é o que essa história tem de mais verdadeiro e de mais bonito. E é por isso que, 13 anos depois, a gente ainda fala sobre Marcos Paulo, porque algumas histórias são grandes demais para caberem apenas em uma versão. Uma vida feita de silêncios, de escolhas difíceis, de amor e de fraquezas humanas que, no fim das contas, são exatamente o que nos torna iguais a qualquer artista que admiremos. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter dado o seu tempo para entender essa história com profundidade e sem pressa. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou simplesmente te trouxe algo que você não sabia, então ele cumpriu o seu propósito. Antes de ir, eu te peço uma coisa muito simples. Se ainda não és inscrito neste canal, clica agora no botão de subscrição. Não é só um número para mim, é a forma que o YouTube tem de entender que este tipo de conteúdo importa, que histórias como essa merecem chegar a mais pessoas. Cada subscrição diz ao algoritmo que vale a pena continuar. Ativa também o sininho para não perderes nada do que vier por aí, porque ainda há muito para contar. Até ao próximo vídeo.